Nosso último estudo a gente falou de Daniel 2, 7, 8 e 11. And we looked a little bit more into Daniel 2 and did a compare and contrast of the chapter. Entramos sobretudo no capítulo 2 e comparamos e contrastamos no capítulo 2. What we find out is that we can, by comparing and contrasting two objects, E o que achamos foi que, ao comparar e contrastar dois objetos, that it sometimes gives us information that is not really there. isso às vezes nos dá informação que não se encontra ali na superfície. Like Babylon is not the king of the north in Daniel 11, Por exemplo, em Daniel 11, Babilônia não é o rei do norte. but we know that Babylon is the king of the north just based upon the structure of Daniel 2 and 7. Mas sim sabemos que Babilônia é o rei do norte baseado na estrutura de Daniel 2 e 7. And we can support that even with the Bible verse like Ezekiel 26. E poderíamos até apoiar isso com um verso que nós colocamos de Ezequiel, por exemplo. We can see that an ox can symbolize Babylon or Nebuchadnezzar. E podemos ver como um boi ele pode simbolizar a Babilônia ou a Nabucodonosor. We saw that in Daniel 2 we have a statue in a mountain. Em Daniel 2, nós vemos que temos uma We have what? We have a statue in a mountain. Temos uma estátua e uma montanha. And then a stone is cut out of this mountain, E que logo uma pedra foi cortada dessa montanha, symbolizing God's people being cut out of Adventism. simbolizando ao povo de Deus que ele é cortado do adventismo. God prepares a people to finish the work, to do this, the judgment work. Deus prepara um povo para fazer esse último trabalho, essa obra de juízo. He does not use angels to bring that message. El- He uses his own people. Ele não só usa anjos, ele também usa o seu próprio povo. A mountain is, if a stone is cut out of a mountain, E se uma pedra foi cortada de uma montanha, then something needs to cut out of a statue. então algo tem que ser também cortado ou tirado da estátua. We went to verse 35. To- 2:35. Nós fomos para Daniel 2:35, There we saw this little parable onde se encontra essa pequena parábola, that this statue will take it away like as chaff by the wind. onde essa estátua ela termina sendo tirada ou levada pelo vento como se fosse palha. We understand that there where is chaff, there must be wheat as well. E entendemos que onde tem palha é porque havia trigo antes. I just got a nice illustration from a brother here. Eu peguei um exemplo, uma ilustração boa de um irmão hoje aqui, That is familiar with the word. que é uma pessoa que está familiarizada com esse tipo de obra ou trabalho. That it sometimes is a floor that is a little level, a little higher. Algumas vezes funciona com um tipo de chão, algum tipo de estaleiro. Ele falou chão, que está um pouco mais elevado em inglês. There is this kind of like a table É quase uma mesa with small spaces between lines. onde tem os pequenos espaços entre as linhas. And you can put the grain on top of it. E você pode botar o grão em cima disso. Then you beat it with an instrument. E with a what? With an instrument and you beat it. E depois você, com algum tipo de instrumento, você bate esse trigo aí. And then the grain falls through these lines on the floor into this table. E assim, esse grão, ele passa por essas linhas, cai até o chão. And the rougher material stays on top, stays on this table. E assim, a parte grossa ou a palha, ela fica nessa mesa. Wind blows that away. E é ali quando o vento vem e sopra tudo isso. So it's still something that
Então, isso é ainda algo que hoje segue sendo usado. I guess sometimes you can do it on the floor, you can do it on a level table. Eu acho que talvez tem como você fazer no chão, mas talvez uma mesa também. But the illustration is the same thing. Mas a ilustração segue sendo a mesma. If you have chaff, there must be wheat. Se você tem palha, é porque você pegou, nesse caso, trigo. And wheat and chaff are not separated without an instrument. O trigo e a palha, elas não conseguem ser separadas sem algum instrumento. It takes effort to separate wheat from chaff. Você precisa de esforço para conseguir separar o trigo da palha. So the Bible says that this stone is cut out without hands. Então, quando na Bíblia fala que essa pedra foi tirada da montanha sem mão, But we know that chaff is not separated from the wheat without an instrument. mas ao comparar, nós sabemos que o trigo não pode ser separado da palha sem algum tipo de instrumento. So this stone needs to be cut out with an instrument as well. Assim que essa pedra também tem que ser tirada ou cortada dessa montanha com algum tipo de instrumento. Although the Bible tells us it is cut out without hands. Mesmo que a Bíblia fala que essa pedra ela é tirada ou cortada sem mão, It just doesn't happen like it just. The stone is just not separate. Like the natural explains us that a stone cannot be separated from a mountain out of nothing. mas na ilustração natural das coisas, nós sabemos que as pedras não podem ser cortadas de uma montanha sem nenhum tipo nenhum tipo de instrumento. So, if the natural teaches us that a stone is not separated from a mountain without an instrument, Então, se a história natural nos conta que as pedras não são tiradas de uma montanha sem nenhum instrumento, then this spiritual, there must be an instrument as well. então no espiritual tem que ter também algum tipo de instrumento. I don't want to go into these things much deeper, E já não quero mais entrar em maior profundidade aí nesse estudo. I just want to illustrate or show what we can do by comparing and contrasting. Mas se queria ilustrar e fazer esse exercício para nós vermos como funciona comparar e contrastar. So we have Daniel 2, 7, 8, 11. Temos Daniel 2, 7, 8 e 11. Their satanic kingdom is illustrated to a certain point, O reino de Satanás é ilustrado até certo ponto, like the statue, assim como a estátua, and then there is this judgment taking place, or a different scenario, or a different part of the story. e logo cambio, uma mudança de cenário, uma história diferente, juízo. In Daniel 2, it is the stone, Em Daniel 2 é a pedra, or in Daniel 7, it is the opening of the books and the thrones. ou Daniel 7 é essa quando se abrem os livros e os tronos que são colocados. Or in chapter 8, it is the cleansing of the sanctuary. Ou em Daniel 8, quando fala da purificação do santuário. So question is, when does that take place? When does this take place? A pergunta então é, quando todas essas coisas, essa parte final, quando acontece? What are these chapters referring to? A que se referem esses, when? When? Para quando, ou seja, em que tempo essas coisas da parte do final, quando acontece? So we have Greece, Temos Grécia, we have Rome, and Rome consists of pagan Rome and papal Rome. temos Roma, sabemos que Roma está dividida em duas faces, pagã, papal, And then this statue ends and talks about a stone. termina a estátua e começa a falar da pedra, And it illustrates like the end of the world. que seria uma ilustração do fim do mundo. So in chapter 8,
também é assim, capítulo 8, We have the ram, the goat, and then the little horn, referring to Rome as well. com o carneiro, o bode, o chifre pequeno, que também é Roma, And esse then it talks chifre. about the cleansing of the sanctuary. E aí, logo depois, começa a falar da purificação do santuário. So when is that fulfilled? When does that happen? Where does it refer to? Então, quando que essa purificação acontece? De que tempo está falando? What time period? De que período? The purification? Like, yeah? Sim, a purificação. He said October 22nd, 1844. So, yeah, Outubro 22. So this points us to the time period of the Millerites, Sim, isso aqui nos aponta para o período dos mileritas, 1844. 1844. So what we understand, we have Rome, pagan and papal, Nós entendemos que temos Roma, face papal, face pagã e papal. and all these chapters they talk about Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, E todos os capítulos eles falam de Babilônia, Grécia, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. and then they talk about the judgment, E depois do juízo, end of the world. que seria o fim do mundo. When does papal Rome end? Quando a Roma papal termina? End? End, finish, yeah. Quando terminou a Roma papal? Quando acabou? 1798. 1798. So can I do this? Será que eu posso fazer isto? That this line is 1798. Será que eu posso fazer a essa linha azul 1798? So this statue, the end of the statue is 1798. Que o fim dessa estátua, ela termina em 1798? No. He said not. She said not. Why not? E por que não? Because there's a resurrection? Porque acontece uma ressurreição? But that's not in this illustration, right? Mas na ilustração não fala da ressurreição. If we stay in the parable, Se ficamos na parábola só, Daniel 2, na linha 2, we have a statue. estátua, It ends with papal Rome. ela termina com Roma papal, It is like pagan Rome, papal Rome, ou seja, Roma primeiro pagã, depois papal, judgment, juízo, right? And every chapter shows the same thing. não é? Ou seja, chegamos a esse período e cada capítulo mostra a mesma coisa. This little horn talks about pagan Rome and papal Rome. Esse chifre pequeno, Daniel 8, é também Roma pagã e papal. And then we have a time prophecy pointing us to Millerite history. E depois temos essa profecia de tempo que nos aponta, nos leva à história milerita, não é? Where the judgment takes place. Quando esse juízo começa. So I know this is maybe difficult to understand because we live 220 years after Millerite history, after 1798. E eu sei que Because it's a little bit difficult to understand, perhaps. E eu sei que talvez pareça um pouco difícil de entender porque nós vivemos agora são quase 220 anos depois de 1798. But we should disconnect the time we are living in with the text we're reading. Mas deveríamos desconectar o tempo em que nós vivemos agora com o que está sendo ilustrado nessa história. What time period was Daniel referring to when he wrote, when he saw these visions? A que tempo, a que período de tempo Daniel se estava referindo quando ele escreveu essas visões? When did these visions finish or end? Quando essas visões terminaram? It was after pagan and papal Rome. Elas terminaram depois de Roma pagã e papal. It seems to bring us, it seems to lead us
to Millerite history. Assim que isso parece nos levar até a história milerita. So I want to go for a fifth witness. Fifth. Eu gostaria de ir para um quinto exemplo, If you go to Matthew, uma quinta testemunha. yeah, if you go to Matthew 24, Vamos para Mateus 24. this is the prophecy that Jesus gives. Essa seria a profecia que Jesus deu. So now we have Jesus talking. Assim que agora vai ser Jesus falando. So maybe he gives us some answers. Talvez consigamos achar algumas respostas aqui. So Matthew 24 is a big chapter, and it would need quite a study to go through the chapter. Assim que nós sabemos que Mateus 24 é um capítulo grande. Precisaria tempo para nós estudar com detalhe o capítulo. But Matthew 24 is Jesus warning his disciples Só que Mateus 24 é essa história de Jesus advertindo aos discípulos for the times that are ahead of them. desses tempos difíceis que estavam vindo mais para frente. They ask him a couple of questions. The disciples? The disciples ask Jesus a couple of questions. Os discípulos fazem algumas perguntas para Jesus. They show him the temple and say like, look how beautiful this temple is. Eles mostram a Jesus, olha aqui esse templo, quão belo ele é. And then Jesus says, there will be not one stone left upon the other. E Jesus respondeu que não ficaria pedra sobre pedra. And then they ask him in verse 3, E aí quando os discípulos no verso 3, eles perguntam para Jesus, halfway verse 3, it says, tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? eles perguntam, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? So Jesus was referring to the destruction of Jerusalem in 70 AD. Assim que Jesus se estava referindo à destruição de Jerusalém no ano 70. when he referred to the destruction of this temple. Quando Jesus estava se referindo à destruição do templo, ele se referia ao ano 70. But the disciples thought that was also that he was pointing to the end of the world and his return, his coming. Só que os discípulos acharam que Jesus estava se referindo ao fim do mundo e à sua vinda. Sim. Jesus didn't want to disappoint them Jesus não queria os desapontar, because the end of the world was much further in history than, or in the future, than the destruction of Jerusalem. porque na verdade o fim do mundo estaria bastante tempo mais para frente da história dos discípulos. And Jesus, in his mercy, he mingled the two subjects into one answer. E aí quando Jesus, pela sua misericórdia, ele misturou os dois eventos que ele estava explicando. He made it sound as if the destruction of Jerusalem was also the end of the world. Ele falou de um jeito que parecia que o fim do mundo aconteceria no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Sister White tells us that he mingled the two events. E é a irmã White que nos fala que ele misturou os dois acontecimentos. I don't have time to go through in detail through this chapter, Não tenho tempo para entrar em detalhe no capítulo 24, but I will try to pick some verses to give you an illustration of to make my point. I'm going to try to what? I'm going to pick out some verses or Okay. some things out of this chapter. Então, o que eu vou fazer é só pegar alguns versos, alguns exemplos do capítulo para tentar construir meu ponto. So in verse 4, No verso 4, Mateus 24, until verse 14, desde o verso 4 até o 14, he warns them
for several things. Jesus os adverte de várias coisas. He says, "Be not deceived, because there will people rise up that say that they are the Christ." Ele os adverte, por exemplo, de pessoas que se levantarão e eles dirão que eram Cristo. And there will be wars or rumors of wars, Haveria rumores e diferentes guerras, pestilences and earthquakes, doenças e terremotos, etc. false prophets. Falsos profetas. And then so these are like things that will happen, signs. Então, todas essas são coisas ou sinais. And then he says in verse 15, E quando chega ao verso 15, "When ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, that means," significa, Luke explains it a little better in Luke 21:20. em Lucas 21:20, esse verso é explicado um pouco melhor. 21:20. 21:20 de Lucas. Keep your finger in Matthew. Pode manter um dedo em Mateus, mas só para olhar Lucas. It says in verse 21:20, it says, "And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh." Fala, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. So that's what Matthew 24:15 means. É isso o que Mateus 24:15 significa. It says, the abomination of desolation spoken of. Em Mateus fala dessa abominação da desolação. Is the armies that will surround Jerusalem. Em Mateus é a abominação da desolação. Em Lucas é os exércitos. So you see this order, verse 4 to 14, you see several signs and events that will happen. Então temos esse padrão. Primeiro os eventos, esses sinais, essas coisas que acontecem. And warnings Essas advertências of false Christs, false prophets, de falsos profetas, falsos cristos, wars and earthquakes. Huh? Wars and earthquakes. guerras e terremotos. And then in verse 15 he says, "And then when you see the armies of Rome compass Jerusalem." E depois fala, quando vocês ver esses exércitos de Roma que vão cercar Jerusalém, Then it's time to leave Jerusalem and flee. então é tempo de fugir e sair de Jerusalém. So we know that was fulfilled in 66 AD. Nós sabemos que isso se cumpriu no ano 66. Jesus speaks this parable in 31 just before his death. Essa parábola foi dita por Jesus bem antes de morrer, ou seja, And he logo points- antes de morrer, no ano 31. He points to 66 AD, when Rome compassed Jerusalem. E Jesus aponta para a destruição, o primeiro cerco a Jerusalém no ano 66. This is the point where he says, "Now you have to flee Jerusalem because your destruction is nigh." É ali onde Jesus falou que eles tinham que fugir de Jerusalém, porque a destruição chegou. And all these warnings of false Christ, false prophets, earthquakes, wars, were things that happened in this time period. Então, todas as advertências que Jesus disse de falsos profetas, cristos, terremotos, guerras, etc., So aconteceram antes do ano 66. So then verse 15 or 16, 15 until verse 20. E de aí, desde o verso 15 até o 20, Talks about what you should do on this day or should not do on that day. nos fala do que é que nós deveríamos fazer
flee to the mountain. durante esse período? You mean after 66? No, in 66. At 66. What should you do at this day when you see the armies? E esses versículos 15 a 20 fala o que nós temos que fazer quando chegamos ao ano 66. Go to the mountain. Tem que fugir para os montes. Who is in the field, don't go back home. Aquele que já está no campo, não volte a casa. Or you're on the rooftop, don't go back into your house. Ou aquele que está no telhado, não desça. You have to flee into the mountain. Você tem que fugir para os montes. And then, verse 21. Depois, chegamos ao verso Says, 21. for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. So we know that the Romans came back in 70 AD. Nós sabemos que os romanos, eles voltaram That was exactly 3.5 years in between, 3 anos e meio depois, no ano 70. which is 1260 days. 3 anos e meio, que são 1260 dias. So, in one way, he is referring to this tribulation, this time period. In what way? In one way, Então, in one way. de uma forma, Jesus, esse tempo de angústia que fala de Jesus é esse aí. But we know, when we read Sister White, Mas sabemos, quando lemos o que a irmã White escreveu. I should have had the text actually, now I think about it. You want me to ler? Is it in the... Probably it's easy to find. Mhm. Sister White says about this great tribulation of Matthew 24. A irmã White fala assim dessa grande como é? Essa grande tribulação de Mateus 24, ele explica. She marks it as the 1260 of papal persecution. Ela diz que esse tempo é a perseguição papal. I think it's even in the Great Controversy. Eu acredito que está até no grande conflito. If you go to 266.4, Se vocês vão para o grande conflito do 166.4, GC do 166.4. it says, Diz like the second or third sentence, como na segunda ou terça so sentença, 266.4, GC 266.4. it says, in foretelling the great tribulation to befall the church, the Savior said, except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened. Matthew 24:22. Through the influence of the Reformation, the persecution was brought to an end prior to 1798. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja, diz o Salvador: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22. Irmã White continua: pela influência da reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. So, she refers to this great tribulation of Matthew 24 Assim que ela se refere a essa grande tribulação de Mateus 24 as the dark ages of the 1260 years. como The dark ages of papal persecution. como se fala Dark Ages? Idade. Como a idade das trevas dos anos 1260 anos. So, Da perseguição papal. if we go back to Matthew 24, Se vocês vão para Mateus 24, so we go from verse 20, which is 66 AD. já lemos o verso 20, que é o ano 66. So, we make actually a big jump.
E de fato fizemos um pulo grande. to 538. Nós acabamos de pular do ano 66 And it e essa starts, grande tribulação é o ano 538. and it starts talking about the 1260 years of persecution. Quando começa a falar dessa perseguição de 1260 anos. It's called the Great Tribulation here. Ali é chamada a grande tribulação. And Jesus just makes a big jump in history. And this is what he did not tell explicitly to his disciples. E é justo aqui aquilo que Jesus não falou de forma explícita para os discípulos, esse pulo que ele fez. Because they were not ready to receive all this information. Porque eles não estavam preparados para receber toda aquela informação. To know what would come over the church and how long it would take. Ou seja, aquilo que ia acontecer com a igreja e quanto tempo era, de fato. And then in verse 29, Depois, no verso 29 de Mateus 24, it says, immediately after the tribulation of those days, e logo depois da aflição daqueles dias, shall the sun be darkened, the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. fala, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. So this great tribulation, pointing to the time period of 1798, Então, esse período da tribulação, and the tribulation was a little shorter. que chega até It 1798, was cut short, it says. a perseguição, fala ela foi, como diz? Abreviada. And then it says, after this tribulation, after this period of time E justo esse período de tribulação que foi abreviado, of papal persecution, de perseguição papal, there will be some signs in the sun, in the moon, and in the stars. acontecerão certos sinais no sol, na lua, nas estrelas. So the sign in the sun and in the moon, E esses sinais do sol e da lua, we believe that was in 1780. we really what? We believe that was fulfilled in 1780. Acreditamos que aconteceu em 1780. Are you familiar with that? Estão todos familiarizados com isso? There's also great controversy, right? Acho que também está no grande conflito, Where the sun was darkened the whole day, onde o sol ficou escuro o dia todo, and at night the moon was red, Sorry? blood red. and the moon was blood red. And the night after that, the moon was red like blood. E à noite, logo depois desse dia escuro, a lua estava vermelha como sangue. So we had the sign in the sun and in the moon. Assim que aí está esse sinal no sol e na lua. And in 1833, Depois, em 1833, we had these stars coming down. temos a queda das estrelas. The falling of the stars in 1833, a famous day. The what? The falling of the stars, it's a famous event in Ok. history. E essa queda das estrelas é um evento conhecido, famoso na história. It was the year that William Miller started to preach his message. Foi também um ano em que Guilherme Miller começou a pregar sua mensagem. And it gave power to his message because people started to realize that the end of the world was near. E isso deu poder à sua mensagem. As pessoas acreditaram que, de fato, o fim do mundo estava perto. So we have great tribulation. Temos então uma grande tribulação. Then we have signs in the sun, in the moon, and in the stars. Depois esses sinais na lua, no sol, no sol, na lua, nas estrelas. What's the next thing? E qual é o próximo evento depois das estrelas? Verse 30. Verso 30. Perdão? And then shall The appear. sign of the Son of Man. Yeah, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. And then shall all tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
So here we see the same thing, right, as in Daniel. Assim que, de fato, aqui conseguimos ver a mesma história que está em Daniel. We see a history described Vemos uma história reaching unto 1798 time period, essa história acontece, chega até o período de 1798, Millerite history, que é a história milerita, and then it says, "Then the Son of Man shall come on the clouds of heaven with great glory and power." e fala que logo depois o sinal do Filho do Homem estava vindo no céu já. So it seems that all these prophecies point us to Millerite history, Então, parece que todas essas profecias nos apontam para a história milerita. that will be that marks the end of the world. Ou seja, marcando assim o fim do mundo. So it was not so strange for the Millerites to believe that Jesus would return. Assim que não era uma coisa estranha para os mileritas, de fato, acreditar que Jesus estava vindo no tempo deles. All these prophecies seems to point to Millerite history. Porque As todas essas profecias parecem estar apontando para a história milerita. even Jesus in his own words, he points them to Millerite history. Mesmo Jesus, com suas próprias palavras, ele aponta aos discípulos para esse tempo. Can we see that? Será que todos conseguem ver isso? Is that problematic? É problemático para alguém? I know we live 220 years later, Eu sei que nós estamos agora, já 220 anos, depois de 1798. so how do we solve that problem? Como que nós podemos resolver esse problema? I see my brother in the back, he says, yeah, it's amazing or it's crazy, but it is. Eu sei que meu irmão lá atrás, ele parece que é uma coisa, como é? Crazy? Crazy or amazing. É uma coisa incrível. Uh, if we go to Sister White, Se vamos, this is the part I did not put in my notes to you. So this is it's okay. 2 Testimonies 193.3. Vamos para o livro T2. Os testemunhos têm a mesma paginação em português? Os testemunhos? Então seria T2 193.3. This is written in 1868. 1860. Foi escrito no ano 1868. She says, Aha. You can go. it starts with the long night of gloom. I'm not sure if that was the beginning of. No. And long. Here. I got it. É mais ou menos na metade desse parágrafo quando fala a longa noite de tristeza. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the master should come, so many would be found unready. A longa noite de tristeza é aflitiva, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. A recusa de Deus em permitir que seu povo pereça tem sido a razão de tão longa demora. So basically what she says here, God's people are not ready, Basicamente, o Senhor está dizendo aqui que o povo não estava pronto and that's why Jesus did not return yet. e por isso Jesus não voltou. Did you say the year was written? 1868. E foi escrito no ano 1868. So that's important, E a data é importante. because basically she says here, if God's people remained faithful in this time period, Jesus could have come back already. Porque basicamente a irmã White está dizendo que se o povo de Deus tivesse sido fiel, Jesus teria voltado. Do you have evangelism in Portuguese? We do. Is EV EV 696.1. 696? 696. Então, vamos para o livro Evangelismo. Não sei se é a mesma paginação, vou achar agora. I'm about to get it. 696.1.
the same page. O livro Evangelismo, 606.1. And dois also. Ponto 1 e ponto 2. I'm only Perdão? in English. It's the same. Yeah, It's the same in English. O mesmo em português e espanhol. 696. I put it wrong? No, yeah, it looks a little like a 7. But just to be sure. 696.1, Evangelismo. I'm only reading the first sentence of paragraph 1. Eu vou ler só a primeira sentença do parágrafo 1. This is, by the way, written in 1883. Foi escrito no ano 1883. It says, "It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed." Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. And then in the next paragraph, E, pulando para o próximo parágrafo 2, it says, "For 40 years did unbelief, murmuring, and rebellion shut out ancient Israel from the land of Canaan." por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. In neither case were the promises of God at fault. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. It is the unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife among the Lord's professed people that have kept us in this world of sin and sorrow so many years. É a incredulidade, a mundanalidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. So, when we read Sister White, Quando lemos os escritos da irmã White, she says in 1868 and in 1883, ela escreveu 1868 e 1883 nessa segunda citação. that if God's people were faithful and remained faithful in Millerite history, Que se o povo de Deus tivesse permanecido fiel that Jesus na história, logo depois da história milerita, Jesus would have returned. Jesus teria voltado. So it kind of like fits what we see in Daniel 2, 7 and 8, E assim, in Daniel and Matthew. vemos que parece que encaixa com o que nós entendemos da história falada em Daniel e Mateus. The Bible tells us that Jesus comes back in Millerite history. A Bíblia fala que Jesus volta na história milerita. But then God raises a new prophet, E depois o Senhor levantou uma nova profeta with the purpose of bringing God's people into heavenly Canaan. para que ela fosse que levasse o povo a Canaã celestial. But God's people, what does it say? They cherish unbelief, worldliness, unconsecration, and strife. Ela diz que o povo de Deus começou a experimentar incredulidade, mundanalidade, falta de consagração e contenda entre eles mesmos. And they delay God's coming. E assim eles retardaram a vinda de Jesus. But it was his purpose, it was his will to come. Mas era o propósito, era a vontade de Deus voltar naquele tempo. All the prophecy was pointing to that history, Todas as profecias apontaram para aquele tempo, but it didn't happen. mas não aconteceu. So, how does that work? How do we solve that problem? Or is it a problem? Então, como resolvemos isso? É um problema isso? The Millerites, like William Miller and Os- the people in his time period, Os mileritas, Miller, as pessoas daquele tempo, they believed that Jesus would return. eles acreditaram que Jesus ia voltar. And they set a date for it. E até estabeleceram uma data para isso. They saw a waymark. Eles enxergaram esse marco, They saw a waymark at the end of they saw a prophecy in the Bible, the 2300 years. eles acharam essa profecia de 2300 anos na Bíblia And they prophesied that that will be the second coming of Christ. e assim foi como eles profetizaram que seria a segunda vinda de Jesus Here in 1844. em 1844.
They found out that that was not the case. It was wrong. They found out. Depois, eles descobriram que não era bem assim, que foi um erro. The date was correct. The calculations were right. Que a data e os cálculos foram corretos, But it was not the second coming. mas que não era a segunda vinda. They recognized the waymark, they recognized that there was a waymark, Eles conseguiram reconhecer que sim era um marco, but they just had the wrong title. só que eles botaram um nome errado do acontecimento. They understand 1798 is the time of the end. Eles também reconheceram o ano 1798 como sendo o tempo do fim. And they think Jesus comes back here in 1844. E esperavam ver Jesus voltar no ano 1844. We understand now, Nós entendemos agora, in our studies of the reform lines, em nosso estudo das linhas de reforma, that 1844 marks a closed door. que 1844 marca uma porta se fechando. You could say a close of probation. Nós poderíamos dizer que é o fechamento da porta da graça. If there is a close of probation here, E se é de fato um fechamento da porta da graça aí em 1844, then no, let me say different. With the knowledge we have of the end of the world, com o conhecimento que nós todos temos respeito ao fim do mundo, we think of Sunday law, close of probation, second coming. nós entendemos os marcos o decreto dominical, fechamento da porta da graça e segunda vinda. Right? That's kind of like the order we think in. Can you put DD for SL? Oh, sorry. Decreto dominical e fechamento da porta da graça e segunda vinda. That's kind of the order we think in, and that's what we have received from the Spirit of Prophecy as well. E esse é o ordem em que todos nós pensamos. Na verdade, esses eventos foram dados no espírito de profecia. And we understand that 1844 was a closed door, a close of probation for a group of people. E nós já sabemos que 1844 foi o fechamento da porta da graça para um certo grupo de pessoas, For the Millerites. para os mileritas. But after that, they were supposed to warn the world. Só que depois disso, os mileritas agora tinham uma obra que era advertir ao mundo, Bring the message to the world to evangelize them with the message. dar uma mensagem para o mundo, evangelizar o mundo. Evangelize them and warn? Warn them for the speedy coming of Christ. E os advertir da vinda de Cristo que estava prestes a vir. Because Jesus was about to return. Porque still. Jesus estava prestes a voltar. They still believed in this time period that Jesus would return quickly. Porque eles ainda naquele tempo acreditaram que Jesus iria voltar. And they didn't really have a time for that, Eles não tinham um tempo específico para isso. but they believed it. Mas sim acreditaram. But unfortunately, this waymark became a big disappointment for most of the people. Só que, tristemente, esse marco acabou sendo um grande desapontamento para a maioria das pessoas. I think we think it was about 50,000 people that believed in the Advent message at this time period. Acho que nós sabemos o número de 50.000 pessoas que acreditavam. If all those people remained faithful, Se todas as pessoas tivessem permanecido fiel after October 22nd, 1844, depois do 22 de outubro de 1844, you have 50,000 people proclaiming the prophecies and the speedy coming of Christ. você teria as 50.000 pessoas pregando a vinda de Jesus depois de 1844. Then you really have a mighty army doing a great work. Eles realmente iam ter um poderoso exército But instead para of fazer that, a obra. you had only like about 50 people left, Só que acabou sendo só 50 pessoas. very disappointed, confused, 50 pessoas confusas, desapontadas. and it took them until
about 1850 E foi até o ano 1850 to settle in their disappointment, so to speak. quando conseguiram resolver seu próprio desapontamento finalmente, To understand completamente. their disappointment, I should Ou say. seja, entender bem o que foi que aconteceu no desapontamento. And God gave them a work to do. E bem ali, no ano 50, Deus deu uma obra para eles fazer. The time was come for them to evangelize, Era o tempo já para eles começar a fazer evangelismo. and God ordered them to make a new chart. E Deus deu uma ordem para eles fazer um novo diagrama. That's this chart. Seria esse We diagrama, call it the 1850 chart. que nós chamamos o diagrama de 1850. And it was made with the purpose of doing evangelistic work. E foi feito esse diagrama com o propósito de começar a obra de evangelismo, To show the world that they were living at the end of the world. para mostrar ao mundo tudo que eles estavam vivendo nos últimos dias. Because what we have done here, Porque aquilo que nós fizemos aqui com Daniel, and showing that was pointing all to Millerite history, e mostrando como todo o livro aponta para a história millerita, that's what they do here. é a mesma coisa que eles fizeram com esse diagrama. This chart shows them we're living at the end of the world. All prophecy finishes in our time period. Esse diagrama mostra que eles todos estavam morando, vivendo, né, no tempo do fim, que todas as profecias de tempo já acabaram. They show the importance of the law and the Sabbath. Eles mostraram a importância da lei, do sábado. What they did there, what we did here is what they did there. Assim que o que nós fizemos aqui é a mesma coisa que eles fizeram no diagrama. And they used that to show the people in the world, hey, you're living at the end of the world. You better repent before Jesus comes. E é assim como eles iam usar isso para mostrar às pessoas do mundo que Jesus estava prestes a vir. So that was in 1850. Isso é o diagrama 1850. But then, at the same time, Sister White starts talking about her own people, her own church. Só que também, nesse ano, a irmã White começa a falar do seu próprio povo, That they start to become Laodicean. que eles se estavam tornando em Laodiceia. They start to become worldliness enters in, covetousness, worldliness. Eles começaram a entrar em mundanalidade e cobiça. And the work starts to slow down, and it's not so powerful as God wanted it to be. E assim a obra e o poder dela começou a cair e não era tão forte como Deus queria que fosse. And they come into this situation that we just described. They come into this how do you say it in English? Experience? Experience, yeah. They enter into this experience that is described in the paragraph we just read. E é ali quando eles entram nessa experiência do parágrafo que a gente acabou de ler, Of worldliness, of unbelief, de incredulidade, mundanidade, not consecrated. falta de consagração. Instead of having a great faith and leaving the world behind, Quando eles tinham que viver pela fé e deixar o mundo atrás. God's people start to become comfortable in the world and nice, and they actually don't want to leave. O povo de Deus começou a ficar confortável no mundo. Já não queria ir embora, não. And Jesus cannot return. E dessa forma, Jesus não podia voltar, não. So we should really have this, we should understand that it was God's purpose Assim que nós temos que entender que era sim o propósito de Deus to finish the world in this history. terminar a obra nesse período de história. But God's people failed. Mas o povo de Deus falhou. So now we are living 200 years later, Agora, nós nos encontramos aqui, 200 anos depois, and we are wondering, like, how does that work? e nós perguntamos como isso funciona. Because we know about the Sunday law, we know about
Russia and the United States. Porque nós sabemos respeito ao decreto dominical, respeito à Rússia, os Estados Unidos. Does it all fit in these few years there? Será que tudo isso encaixa também, aconteceria naquele tempo? Because we are now dealing with prophecy 200 years later. Porque nós agora estamos lidando com profecia, mas já passaram 200 anos desde a história milerita. Because we believe Jesus is return soon. Nós também acreditamos que Jesus está prestes a voltar. But that means that all these prophecies that we believe are fulfilling now or are still in the future, they needed to be fulfilled in this history. Mas significa então isso que todas essas profecias que a gente hoje acredita, elas tinham que se cumprir também se Jesus tivesse vindo ou sim, naquele tempo da história milerita? That's something we should understand. Isso é algo que a gente precisa entender. So if that is the end of the world, all the prophecies should be fulfilled in that history. Assim que se para aquele tempo era para ser o fim do mundo, as profecias tinham que se cumprir todas também para aquele tempo. So we need to ask ourselves the question, how would they fulfill in that time period? É aí que a gente tem que se perguntar como é que todas elas então iam se cumprir naquele tempo. I don't have the time to go over these prophecies, to go over all the prophecies. Não temos tempo para passar e estudar cada uma das profecias. But the Millerites had quite a detailed understanding about many prophecies. Mas os mileritas, eles tinham sim uma compreensão muito boa respeito a certas profecias. Like prophecies that we would understand different now. Profecias que hoje a gente entende diferente. Daniel 11:40-45. Por exemplo, Daniel 11, 40, 45. We say that it's like fulfilled in 1989, the time we are living in now with Russia and the United States. Nós acreditamos que esses versos se cumprem em nosso tempo desde 1989 para frente. Revelation 17. E Apocalipse 17 também. That does not really fit. The understanding we have about these chapters does not really fit in that picture. A compreensão que nós temos desses capítulos hoje, na verdade, não encaixa com o fato de Jesus voltar naquele tempo. But the Millerites, they had an understanding of these chapters. Mas os mileritas, eles tinham sim um outro entendimento desses capítulos. And their explanation fits in that structure. E a explicação deles encaixa-se na estrutura de Jesus voltar naquele tempo. So that brings us to the thought, or to the thought that we need to consider. Isso nos traz ao pensamento de algo que nós temos que pensar, que considerar. That the prophecies that were written by Daniel, que essas profecias que foram escritas por Daniel had a certain purpose. Tinham certo propósito. That means the purpose was to be fulfilled in Millerite history. Ou seja, que era para essas profecias se cumprir na história milerita. That was the original purpose of these verses. Essa seria of all the prophecies. O propósito principal the main, what do you say? That was the original purpose of all the prophecies. Essa seria o propósito original de todas as profecias se cumprir naquele tempo. That they would fulfill somewhere in Millerite history or shortly after. Que todas iam se cumprir perto ou em volta da história milerita. But because that did not happen, só que como não aconteceu assim, these prophecies fulfill different. Essas profecias vão ter que se cumprir de uma forma diferente. They receive you could say there is an original intent or an original purpose. Então nós poderíamos dizer que essas profecias têm uma intenção original and a application.
e tem também uma aplicação. For example, and this is not something new. Por exemplo, vou falar uma coisa que não é algo novo. Before you start thinking about, hey, what is he talking about? Something. Vou dizer isto antes que vocês comecem a pensar, bom, o que ele está falando aqui? If you go to an Old Testament prophet, Se vocês vão para uma história do Velho Testamento, you can take any of them. vocês poderiam pegar qualquer profecia do Velho ou Antigo? But if you go to Isaiah chapter 2, Do Antigo Testamento. Isaiah chapter 2, Se vocês vão para Isaías capítulo 2. Isaiah chapter 2, verse 2, Isaías 2, verso 2. it says, "And it shall come to pass in the last days E acontecerá nos últimos dias that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it." que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações. And many people shall go and say, "Come, ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God, of the God of Jacob, and he will teach us in his ways, and we will walk in the paths, in his paths. For out Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem." E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords in plowshares, and their spears in pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. So you could say that Isaiah. No, let me say this. Isaiah prophesied something Então vocês poderiam ver, ou vocês conseguem ver que aqui Isaías está profetizando uma coisa about the literal temple in Jerusalem. respeito ao templo literal em Jerusalém. That this temple, this mountain, will be the middle point of the whole world. Que esse monte, that this temple will be That this temple or this mountain will be the center point of the world. the center. Center. Que esse templo ou esse monte seria o centro de o mundo todo. That all the people shall go and say, come and let us go there, because this is where the true God is. Onde o mundo todo, os povos iriam para aquele templo e diriam: vamos lá, porque ali vamos ver ao verdadeiro Deus. And all nations shall come to Jerusalem to be taught by the Lord. E assim, todas as nações viriam a Jerusalém para ser ensinadas acerca do Senhor. So you could say that was the purpose of this temple and the purpose of Israel. Você poderia dizer que esse era o propósito original desse templo, ou de Jerusalém. But they failed their job. Só que eles falharam em fazer esse trabalho. And this prophecy never fulfilled. E assim, essa profecia nunca se cumpre. I mean, this temple was destroyed twice. Porque, na verdade, esse templo de Jerusalém foi destruído duas vezes. Because they failed their job twice. Eles falharam em fazer o trabalho deles duas vezes. The Jews were never a light for the world. They never became this nation that God wanted them to be. Os judeus nunca se tornaram a luz do mundo. Nunca conseguiram fazer aquilo que o Senhor queria fazer com eles. So does this prophecy then become a false prophecy? It's never going to be fulfilled. Então, dessa forma... This prophecy that we just read, is that now suddenly that's a a false question. prophecy? Então, será que essa profecia do capítulo 2 vira uma profecia falsa, uma mentira? Or is it maybe something that we understand to be fulfilled different? Ou será que é uma coisa que nós hoje entendemos como se cumprindo de uma forma diferente? When we read this, we think about our time, Quando nós lemos o verso desse capítulo, nós sempre achamos que está falando de nós. and we say that there comes a point in time when the whole world shall see
who the true God is. E acreditamos que está apontando para um tempo em que o mundo todo vai ver e entender onde está verdadeiramente o Deus verdadeiro. Sorry? There will be a spiritual mountain, a spiritual temple on earth. Onde vamos ter um templo espiritual aqui na Terra. And people from all nations will draw unto this church. E pessoas de todo o mundo seriam atraídos para essa igreja. Long story short, Luxury Shore? long story short, Ok. Então, para fazer a história longa, curta, when Isaiah wrote this, quando Isaías escreveu o capítulo 2, the original purpose or the original intent of these verses were different. o propósito, a intenção original desses versos era diferente. But they get a spiritual meaning because they were not fulfilled. E assim, esses versos recebem uma interpretação espiritual. An spiritual meaning? Because they were not fulfilled. Recebem um cumprimento espiritual porque não se cumpriram da primeira forma. These verses will always be fulfilled, but not as Isaiah thought it would be. Esses versos, sim, vão se cumprir, mas não como Isaías achou quando ele escreveu os versos. So, and that's with, I think, we could do with the verses or the prophecies that we are dealing with now. Dessa forma, eu acho que nós conseguimos fazer com as profecias que não se cumpriram para esse tempo. Like, what are we doing with these prophecies that end in 1798 or 1844? Are they not applicable for us anymore? Como fazemos com as profecias que terminaram em 1798 ou 1844? Será que já não tem mais nenhuma aplicação para nós? What about this cutting out of the stone? O que podemos fazer com essa pedra que é cortada do monte? People that is separated to finish the work. Pessoas que são separadas para terminar de fazer a obra. When I went to Daniel 2, Quando eu vou para Daniel 2, in my first presentation, na minha primeira apresentação, I said this mountain eu disse was Que- the SDA church, que essa montanha era a igreja adventista hoje. and that this mountain was next to the statue. E que essa montanha, ela estava do lado da estátua And that something is cut out of this SDA church. e que então alguma coisa é cortada ou tirada dessa igreja adventista. Well, actually, I already made an application there Mas, de fato, eu já estou fazendo uma aplicação. because in 1798 there's no SDA church. Porque em 1798 não tem nenhuma igreja adventista do Eu- sétimo dia. It was the Protestants that were God's people, Eram os protestantes o povo de Deus. and a group of people was supposed to be cut out of the Protestants Então, to finish the work. Então, um grupo de pessoas tinha que ser cortado dos protestantes, do povo de Deus, para encerrar a obra. The Millerites. Os mileritas. So this stone Então, a pedra that was cut out of the mountain que foi cortada da montanha, do monte, originally is the Millerites. Originalmente, essa pedra são os mileritas. They were supposed to finish the work. Eles tinham que terminar a obra. But they failed. Só que eles falharam. So in 1798, the cutting out of the stone starts. Em 1798, essa obra de cortar a pedra da montanha começou. You could say the cutting out is finished in 1844, Poderíamos dizer que esse cortar da pedra terminou em 1844 and then they bring their judgment message to the world, e depois eles trazem a mensagem de juízo and then the second advent. para o mundo e aí logo depois a segunda vinda. That's the perspective of the Millerites, Essa aqui seria a perspectiva dos mileritas. and that's also the perspective of Ellen White. E She was a Millerite. é também a perspectiva da irmã White. Ela era milerita. In all her writings, she had the perspective, I think, of a Millerite. Em todos os seus escritos, ela tinha sempre essa perspectiva milerita. She always believed that Jesus was about to come Ela sempre acreditou que Jesus estava prestes a
voltar. she always believed that she was still in this. She believed that she was in this Millerite reform line, Ela sempre acreditou que ela se achava nessa linha de reforma milerita. just prior for Jesus to come. Só, assim, bem antes. Ela sempre achou que estava prestes a Jesus voltar em seu tempo. We understand Nós entendemos that this line now was broken, de que essa linha se quebrou. that Adventists failed, Que os adventistas aqui falharam and that Adventists never can reach this time period successfully e que and then the Millerites or the Adventists, they wouldn't reach this time successfully. Yeah. E This, que this os part of the line. E que os adventistas não conseguiriam alcançar, adventistas nesse tempo, o segundo advento de forma bem sucedida. If they don't successfully finish this part of the line. É impossível eles chegar bem sucedidos à segunda vinda se eles não conseguem ser bem sucedidos na primeira parte da linha. And that's why God starts again É por isso, é essa a razão de por que Jesus, ou Deus, começou de novo a linha. in 1989, Em 1989, and he starts to cut out a mountain again. ele começou a cortar da montanha a pedra novamente. A new time of the end, Um novo tempo do fim, to prepare a people to do the work that the Millerites were supposed to do. para preparar um povo a fazer a obra que eles tinham que ter feito antes. So the stone originally was Millerite history, Assim que a pedra era originalmente o povo milerita, but it now becomes our history. mas agora é nossa história. And I think this is the reason, and I think you need to think about that, E eu acho que essa é a razão e deveríamos pensar, but it sounds maybe a little weird, e talvez pareça um pouco estranho, but you could say we live outside of Bible prophecy. vocês poderiam dizer que nós vivemos fora da profecia bíblica. Like Bible prophecy ends at a certain point, like Você- Millerite history. Ou seja, as profecias bíblicas, elas terminaram num ponto da história milerita. We live like 200 years later. E nós estamos vivendo 200 anos depois disso. The only way that we can understand our time period A única forma que nós conseguimos entender nosso tempo, nosso período de história, is line upon line. é usando linha sobre linha. We need other lines to explain our time Precisamos de outras linhas para explicar a nossa. because the time we're living in is not in the Bible. Porque o tempo em que nós vivemos não está na Bíblia. And that sounds strange perhaps, E talvez pareça estranho, but do you get my point? mas eu pergunto, vocês conseguem pegar meu ponto? Yeah? I don't want to be so there, but that's solemn if you think about it, because that gives us E é solene se vocês pensam nisso. this shows why we need line upon line. Isso nos mostra por que nós precisamos de linha sobre linha. We need other histories to explain our line Precisamos de outras histórias ou linhas para explicar a nossa, because we are not in the Bible. porque nós não estamos na Bíblia. Let's think about that. Pensemos nisso. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I want to thank you for this morning of studies. eu quero te agradecer por essa manhã de estudos. I pray that you help us to process Peço que the information. nos ajudes a processar a informação And if it challenges us, that we will be able to deal with it. e se isso nos desafia, que, Senhor, que possamos lidar com aquilo. And maybe continue to talk with each other about it. E assim continuar, mesmo também falar entre nós sobre esses assuntos. I pray that you will be with us now as we have a break and a lunch break. Peço que seja conosco enquanto estamos nesse intervalo, Give us wisdom, give us nos dê sabedoria, give us a good time also, nos dê um bom tempo and bring us back
this afternoon in our E- studies again. Que o Senhor nos possa trazer também de volta essa tarde, mais uma vez para o nosso estudo. To finish this thought. Assim possamos encerrar esse pensamento. We ask this all in Jesus' name. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.